Shalom, Ubrahá. Então, continuando a nossa história, só vamos fazer um resumo até aqui. Está escrito que Deus cria o remédio antes da doença. Isso é uma regra de Torá explícita, não tem 99%, nesse caso é 100%. Então, nós vamos ver alguns detalhes da Megillah. Diz o Rabi Meir Balanés, em Masechet Megillah, que se a pessoa não ouviu toda a Megillah, se a pessoa perdeu uma palavra, se a pessoa perdeu uma sílaba, ele não cumpriu o mandamento de ouvir a Megillah. Por isso, na leitura da Megillah, todo mundo tem que estar em extremo silêncio. E aí, na hora que o Hazan ele lê a mana, e todo mundo faz o maior barulho, tipo, desencana, como se diz assim. E depois param de fazer o barulho, todo mundo no extremo. E isso para que a gente não perca uma palavra e consiga cumprir a mitzvah até o fim. Só que, se analisarmos bem, tem assuntos na Megillah e a gente pergunta por que isso, por que esse assunto foi escrito na Megillah. Por que quando Mordecai e Esther eles escreveram a Megillah, por que colocaram o assunto de que a Vashti ela foi condenada à morte, a Vashti que era a primeira rainha, ela foi condenada à morte, e o motivo que condenaram ela à morte é para que cada homem mande em casa e a mulher tem que obedecer, então que o homem vai ser responsável pela mulher. E se a polícia chegar na casa dele e perguntar onde está sua esposa, ele falar que não sabe, né, que ela não avisou, então ele é o responsável, ele é o cúmplice. Vão falar para ele: para, se a sua criança não está em casa, você tem que preencher. Como pode ser que a mulher não está em casa e você não sabe onde ela está? Porque isso tinha que entrar na Megillah também. O que importa para a gente? O que nós vamos ver na prática é que primeiro a rainha Esther se tornou rainha. Então primeiro Deus criou o remédio e depois o Amã ficou o primeiro-ministro da Pérsia. Depois chegou a doença. Então o remédio, a vacina já existia antes do corona. Ou seja, Deus já tinha criado o remédio antes de criar a doença. E por que a gente precisa ler isso? O que antecedeu a rainha Esther? O que me importa da Vashti? O que me importa que cada homem vai mandar na casa dele? O que me importa? Me importa que a Esther ficou a rainha. A partir daqui já surge uma possibilidade, tipo, o remédio já está pronto. Agora, depende de nós, da gente errar, de que nos comportamos errado. Por causa disso, estamos passando por essa fase. E depois disso, já a solução aparece. Então, para ter uma ideia do que se trata aqui, nada nesse mundo acontece de ruim se não tem por trás disso um motivo espiritual. E qual era o motivo espiritual que tinha por trás do decreto do Ahasverosh? Quando o povo de Israel estava na Babilônia, que era pouco tempo antes de acontecer a história de Purim, que depois vieram, o profeta Daniel estava na Babilônia, depois ele era o Tar na Megillah, quer dizer, o pessoal que estava lá ainda estava vivo. O Nabucodonosor fez uma estátua de si próprio, falou para todo mundo se prostrar em frente à estátua dele. Todo mundo se prostrou. Para 3 pessoas, Hanania, Mishael e Azaria, e para o profeta 3 pessoas dentro de um povo inteiro, é a exceção de regra. 3 pessoas não são chamadas de minoria. Você não pode dizer que a maioria se prostrou e a minoria não. 3 pessoas é a exceção de regra. Então, aconteceu aquilo por causa disso. Então, o remédio já estava pronto. A rainha Esther já era rainha. Só que a gente tinha que se conscientizar, tinha que fortalecer o nosso lado judaico para que a solução acontecesse. Então, quando o rei não conseguiu dormir de noite, que nessa parte a gente estava antes do intervalo sem comercial, e aí a pessoa que estava lá responsável por o plantão da noite era o filho do Amã. Aí o rei pediu para ler o livro das crônicas, que é um livro que não aconteceu,
E por mais que essa pessoa tentasse abrir em qualquer outra página, abria sempre naquela página que o Mordecai salvou a vida do rei. Então, um milagre verdadeiro. Vamos, continuação. O filho do Amã, ele lê para o rei que o Mordecai salvou a vida do rei. E o rei pergunta o que foi feito por Mordecai, o que pagaram para ele. E falou, não pagaram nada. Então, aí o rei pergunta quem está no pátio. E quem estava no pátio? O Amã tinha feito uma forca de 25 metros de altura para pendurar o Mordecai. Aí o rei, falaram para o rei que o Amã está no pátio. Aí o rei pede para o Amã entrar. E o rei pergunta para o Amã o que deve ser feito para a pessoa que o rei tem uma gratidão por ele e quer dar uma honra a ele. O Amã falou, isso só posso ser, não existe ninguém melhor do que eu. Então, ele imaginou que era ele. O que faltava para ele? Ele já era o primeiro-ministro mais do que o rei, faltava para ele só ser o próprio rei. Então ele falou, olha, a pessoa que o rei quer dar uma honra a ele, o rei tem que dar para ele o cavalo do rei, com a coroa do rei, com a roupa do rei. E um dos ministros tem que ir na frente dele dizendo, assim tem que ser feito para a pessoa que o rei quer dar uma honra. Aí o rei fala para o Amã, faz exatamente tudo isso para o Mordecai que está aqui na porta do palácio. Aí o Amã falou, agora você vê como lá de cima isso já é um mimo. Isso como lá de cima, mas espera aí. Por que a gente precisa dessa parte na Megillah? Se a gente está fazendo o quebra-cabeça divino, que cada peça é necessária, essa peça a gente vai precisar agora do Mordecai, ele sentar no cavalo do rei, com a coroa do rei, com a roupa do rei, e o Amã, que é o primeiro-ministro, ir na frente dele anunciando que assim tem que ser feito para a pessoa que o rei quer dar uma honra. Para que essa peça no quebra-cabeça? Porque a gente precisa disso. Aparentemente é um mimo, não é uma necessidade. Em frente. Quando a gente vê, aqui não se trata de uma foto inteira. Por exemplo, no judaísmo tem um assunto que você não pode ver uma parte da imagem, você tem que ver a imagem inteira. Então você imagina, uma pessoa tá passando do lado de um médico, um consultório médico que está escrito lá, o melhor médico do mundo, o nome do médico que todo mundo falou, o doutor tal, não existe melhor do que ele. Está saindo do consultório. A pessoa pode perguntar, olha, esse é o melhor médico do mundo e a pessoa que está saindo de muletas deve ter pago uma fortuna e está de muletas. Mas você não viu como ele entrou antes. Talvez ele entrou de maca e agora já está saindo de muletas. E a próxima vez que ele entrar já vai sair andando. A nossa vida nesse mundo é isso. O Rebbe traz um exemplo de dois índios que vieram do meio da selva, vieram conhecer a cidade. Quando eles chegam na cidade, um dos dois, ele tem uma queda repentina, muitas pessoas vêm em volta dele, chega uma ambulância, leva ele. O outro corre atrás da ambulância. Entra no hospital, o outro corre atrás. Chega no centro cirúrgico. O amigo dele consegue abrir a porta do centro cirúrgico, entra no meio do um grupo de mascarados. O amigo dele numa mesa, os mascarados cortam a barriga do amigo dele e cortam um pedaço. Aí ele fala, uma tribo de canibais que capturou meu amigo, estão comendo ele agora. Mas ele não sabe que eles estão tirando dele um órgão que se... Um apêndice? É um órgão medular, quer dizer, um órgão que parou de funcionar, que já está com gangrena, que causaria a morte dessa pessoa. Então eles estão salvando a vida dessa pessoa. E o amigo está pensando que eles estão matando a pessoa. Então a gente não sabe, nesse mundo, nunca a gente está vendo a figura inteira. Mas a Megillat Esther, ela é mais do que uma figura inteira, ela é um quebra-cabeças inteiro. E cada peça tem uma necessidade. Qual era a necessidade
da gente saber sobre a Vashti, que foi decretado que cada marido ele vai mandar na mulher, cada marido vai ser responsável pela mulher. Se a polícia chega em casa e pergunta para o marido onde está a esposa e ele fala, olha, ela tem a vida dela, aí o marido vai preso. Porque, como pode ser, ele é o responsável por ela, não ela é responsável por ele. Então, por que precisava disso, dessa peça do quebra-cabeças? Porque quando vieram pegar Esther, o Mordecai não tinha como falar, olha, ela tem a vida dela, ela foi passear, ela só vai voltar daqui a 6 meses. Ele ia preso. Então, sendo que você não imagina que uma menina judia, que ela é esverdeada, ela não tem nenhuma experiência em relação a assuntos de casais. Então você imagina, tá bom, vou levar ela para o concurso, ela vai ser a primeira perdedora e acabou. Vamos falar que ela não está em casa, porque senão ele iria preso. Então ele iria preso, é um problema sério. Agora ela com certeza ia chegar lá e já ia ser dispensada. Outra coisa, quando a gente chega nessa parte que o Mordecai ele tem que sentar no cavalo do rei, com as roupas do rei, com a coroa do rei, e o Aman ir na frente dele. Para que a gente precisa dessa parte? Aí vamos em frente. O reino persa, ele funcionava da seguinte maneira. O decreto do rei não tinha como ser revogado. O que dava para fazer é fazer um novo decreto, mas aquele decreto que não tinha como, se o rei falou, está falado. O próprio rei não tinha decreto. Então, quando terminou, quando a Esther pediu para o rei salvar a vida dela, e disse que tem alguém que quer assassinar ela e todo o povo dela, e a Esther falou que é o Aman, como daria para revogar agora o decreto do rei? Não daria para revogar. A única coisa que daria para fazer é o rei fazer um novo decreto, que é exatamente o contrário do anterior. E aí chegaria em todos os 127 países, tem lá 2 decretos para a mesma data. Um decreto é para matar todos os judeus. O outro decreto é que os judeus podem matar todos os inimigos deles. Os 2 decretos são para a mesma data. Então o responsável pelo país, o Pachá, o Pachá, se fala, tipo, no Império Persa tinha a Pachot, está escrito no Megillah, tinha um Pachá em cada país. Aí o Pachá do país decidiu, espera, tem aqui 2 decretos para a mesma data, os 2 são contrários. Qual a gente cumpre e qual a gente não cumpre? Aí falam para ele, Mordecai, ele estava no cavalo do rei, com a coroa do rei, com a roupa do rei. Aman era o escravo que estava na frente levando o cavalo. Então você vai. Que decreto a gente tem que cumprir? Do Aman ou do Mordecai? Do Mordecai é óbvio. Que olha quem estava em cima do cavalo, olha quem estava embaixo do cavalo. Então cada detalhe na Megillah, por mais que pareça, olha que bonito, que sorte que o Mordecai teve. Olha que. Não, é um quebra-cabeças que cada peça é necessária. Sem aquela peça, o Mordecai não precisava do kavod do Aman. O Mordecai não precisava de toda essa honra, para ele não fez diferença, mas fez diferença para quê? Nos 127 países, na hora que chegaram os 2 decretos juntos, aí o povo falou, não, o mundo inteiro ficou sabendo que o Mordecai estava vestido, estava no cavalo do rei, e que o Aman era o peão que estava anunciando na frente. Então, cada detalhe aqui é importante. Vamos ver então, depois que o Aman ele fez toda essa volta com o Mordecai na cidade inteira, que aí virou a fofoca do dia, o mundo inteiro só falou disso. Depois disso, vamos, continuação. Chegamos agora no auge, no pico. Depois que o Aman fez toda essa volta, vieram chamar o Aman para o banquete, que a Esther fez em honra dele. E nessa hora ele iria pedir para o rei para pendurar então o Mordecai. A forca lá já estava pronta, tudo, e seria o começo desse holocausto, Deus me livre, que logo depois já iriam matar todos os judeus dos 127 países. Final do banquete,
o rei pergunta para Esther: Esther, o que você pedir até metade do império, você pode pedir. Até agora ela estava numa ideologia que ela imaginou assim: ela quer que o rei fique com ciúmes, ela quer que o rei suspeite que ela tem um caso com Amã, para o rei matar os dois. Aí ela morreria, mas o Amã também morreria, e aí seria mais fácil de... Só que ela viu que não deu certo. Então, por causa disso, ela resolveu abrir o jogo. Mas aí sem nenhum problema, porque podia terminar num acordo. Então ela pede para o rei, ela fala: estão querendo me assassinar. Ela tem que fazer isso, ela não pode pedir assim: eu quero que você mate o Amã. Você quer me dar o que eu quiser, qualquer pedido, então mata o Amã. Não tinha como pedir isso, que aí o rei ia falar: não, até metade do império, e essa metade não entra na minha metade. O que tem a ver com você não sei, comidas e roupas e outras coisas, mas não essa metade de governar. Então o que ela falou: estão querendo me assassinar, me protege. Aí o rei falou: quem é esse que quer se assassinar? Aí ela falou: o Amã, esse Amã Arasa, Amã é essa pessoa ruim. Tipo, ela usou uma pressão psicológica. Quer dizer, o Amã não o Amã no ministro, o Amã no cara ruim. Aí nessa hora o rei sai no pátio para se acalmar. E se ele se acalmava, o Amã ia pedir desculpas, ia falar: olha, não faço mais, foi um mal entendido, não sabia que ela era judia, não mato mais os judeus. E daí ele ia falar: não, sabe o quê? Não mato ela, mesmo que ela é judia, só mato os outros judeus. Ia terminar num acordo. O Amã já ia dar um jeito de que a Esther fosse assassinada, e ele voltaria para o plano diabólico dele, tipo, como ele causou a execução da Vashti. Ele ia pegar esta em alguma coisa e ia falar: olha, tá vendo a Vashti, que era filha do Belshazzar, ela era rainha, e você é rei por causa dela, e mesmo assim a gente matou ela para não dar um mau exemplo. Então agora a Esther, que é judia, então quer dizer, tinha que terminar naquela hora, se não terminava ia piorar. A situação podia, Deus me livre. Então o que Hashem fez? O rei saiu exatamente para o pátio, de onde dava para ver a forca que o Amã fez para Mordecai. Agora a gente volta a peça do quebra-cabeças, volta para a peça anterior. Por que naquela noite o rei tinha que ouvir que o Mordecai salvou a vida dele? Não podia se lembrar disso em outra ocasião? Por que tinha que ser uma noite antes? Aquela mesma noite antes do banquete. Mais um milagre. E aparece corpo material, Eliyahu Hanavi, na forma de um dos ministros da Pérsia, que se chamava Harbona, e fala para o rei: olha, tá vendo lá a forca que o Amã fez para matar a pessoa que salvou a vida do rei. E ontem o rei tinha ouvido isso, ele já tinha até esquecido desse caso, e ontem ele se lembrou disso. Então, aí o quebra-cabeça se encaixa, aí o rei fala: então pendura ele lá, mas se não fosse isso ia terminar em nada, e no fim o Amã ia dar um jeito para desaparecer com a Esther, e ia retomar o plano diabólico dele. E o que a gente aprende aqui da Megillah, que nós não vivemos, a gente não está somente enxergando uma parte só da paisagem. Por causa disso a gente acha que tem coisa errada. A gente só está... Olha, uma pessoa que está na mesma idade que eu, que nasceu em Jerusalém, numa família judia religiosa, e o pai dele colocou ele no Heider com 3 aninhos de idade, depois o pai dele apresentou para ele uma menina como ele, e os dois se casaram, a família comprou apartamento para eles, e o menino continuou estudando no Koilel. E eu nasci, não vamos entrar em detalhes, cada um nasceu num lugar diferente, cada um tem uma família diferente. Então cada um pode pensar: pô, mas eu gosto tanto do judaísmo, por que Hashem fez com que eu nascesse um índio numa tribo de índios no Vale do Xingu e não me fez nascer diretamente no lugar certo? Isso é uma parte, a gente está vendo uma parte da figura, uma parte da foto. Se a gente agora vai um pouquinho mais para trás e vê a foto inteira, aí nós vamos ver, na reencarnação anterior,
Eu era da família religiosa e se casou com 18 anos com uma menina igual a ele e os pais compraram apartamento. E depois eu juntei tudo, eu fui pro Vale do Xingu e virei um índio lá. E depois morri, os bichos me comeram lá no meio da selva. Agora eu tenho que consertar isso, agora nasci um índio lá e eu tenho que voltar para cá. Isso é quando a gente vê a foto inteira. Agora aqui a Megillah nos mostra que é mais do que uma foto inteira. É um conjunto de muitas fotos, é um quebra-cabeças inteiro, que cada peça ela tem uma extrema necessidade. Não dá uma peça sem a outra, não funciona. Então toda a nossa vida é Deus oculto em cada uma dessas pecinhas, é Deus encaixando cada uma dessas pecinhas, e se falta uma, o quebra-cabeça não funciona. E isso é a vida de cada um de nós. Cada um de nós é uma Megillat Esther. Por isso está escrito Bayamim Haem, naqueles dias, Bisman Hazeh, nesse tempo, no tempo atual. Cada um de nós é uma Megillat Esther. Para cada um de nós, Hashem faz um quebra-cabeça inteiro, que você fala, olha, se não fosse isso, se não fosse aquilo, teria que ter uma ecologia inteira, porque senão, se esse lado ficasse mais forte, não tivesse outro lado que amortecesse. E tem cada um de nós vive dentro de um quebra-cabeça divino. E a gente vê isso, né? A gente vê, e a nossa parte é a conscientização. Eu falo assim, se eu estou aqui, não é porque Hashem, que Deus é um tirano e por motivos de tirania ele quis me maltratar. Se eu penso assim, eu e Deus vamos dois para os psiquiatras. Ou seja, Deus não é um anormal. Que ideia de Deus essa pessoa tem? Ela acha que Deus é um anormal, Deus precisa de psiquiatra, Deus não precisa de psiquiatra. Quem precisa do psiquiatra é quem pensa assim. A gente tem que saber que Hashem, Deus é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. E Deus quer para nós o melhor. Então quer dizer que podia estar muito pior. Hoje eu dei aula na sinagoga, hoje mesmo, e chegou uma pessoa de muletas, com a perna inchada, exposta. Uma pessoa precisa fazer uma operação, mas ele tem uma diabetes muito forte, e se ele faz a operação, é capaz que ele perca a perna na operação, então ele não quer fazer a operação, ele espera que aconteça um milagre que passe sem a operação. Se ele fizer a operação, todos os médicos, nenhum falou diferente, falaram que no meio da operação ele perde essa perna. Ele não quer fazer a operação. O que acontece na prática? Até essa hora eu estava pensando que eu estava com problema. Então eu falei, uau, olha, graças a Deus, eu não tenho problemas. Aí imagina a tortura psicológica que ele não passa, né? É psicológico também. Aí eu estava com os alunos e eu falei para eles, agora o que me dói mais de tudo, que eu estava em Jerusalém em 1900, e isso é uma história que aconteceu em 1985. Eu tinha um Citroën de 74 em 85, mas que é um Citroën de 74, era um carro muito específico para se consertar, não era todo mundo que sabia consertar. E o carro quebrou em Jerusalém, eu chego numa oficina, pessoa todo dedicado, toda dedicação, empenho, profissional, assim, super sabia tudo e fez tudo barato, e saímos de lá com beijos e abraços. E eu olho hoje para essa pessoa, é ele, é o mecânico. Aí eu pergunto para ele, você tinha uma oficina em Jerusalém em 1985? Ele fala assim. Aí os alunos abriram os olhos assim, eu falei, olha, eu consertei o meu carro na sua oficina, você não vai se lembrar de mim, mas eu me lembro de você. Aí eu falei para ele, Citroën 74, mas ele deve ter tido muitos. Aí eu perguntei para ele, o que você está fazendo aqui agora? Os alunos falaram, não, isso deixa que a gente te fala depois. Aí o aluno chamou o Uber para ele, deram uma tzedakah. Aí o aluno me falou assim, ele se complicou lá em Israel com empréstimos de máfia, coisas assim, e queriam assassinar ele, ele fugiu. Tipo, ele faliu,
pegou empréstimos de agiotas, mas que eram de você, e fugiu. Então eu falei, uau, olha só, quanto que eu tenho que agradecer, não tenho problemas de saúde, não estou sendo procurado por máfia. Aí esses alunos me acrescentaram mais um detalhe muito, muito importante, que lá estava também naquela ocasião o filho de uma pessoa que está com uma esclerose múltipla, e essa pessoa consegue só mexer a cabeça e falar com muita dificuldade. Então os alunos me falaram, olha, quando esse que está com a muleta, ele conversou com o filho daquele que está na cadeira de rodas e só consegue, esse que está com a muleta se sentiu a pessoa mais saudável do mundo. Então a gente não sabe, tudo é tão complexo, mas o que a gente sabe é assim, que Deus é a essência do bem. Quer dizer, eu poderia ser a pessoa das muletas, eu poderia ser pior, de rodas que só consegue mexer a cabeça, poderia ser tudo de ruim. Deus, na sua imensa bondade, Ele faz para nós o que é melhor dos melhores. E esse é o quebra-cabeças divino, quer dizer, para conseguir fazer a peça certinho, para que a gente consiga passar pela nossa retificação, que isso seja agradável para a gente, não seja dolorido para a gente, mas junto com isso, que a retificação aconteça, é muito difícil de fazer todo esse cálculo. Então a pessoa que fala, olha, se nem eu consigo encontrar uma solução para o meu problema, como pode ser que Deus vai ter uma solução? Saiba que isso tudo já foi planejado antecipadamente, o quebra-cabeça já foi feito antecipadamente, e na hora que cada peça é colocada, você fala, uau, não pensei nisso. Olha que coisa linda, né? O que aconteceu. Então a Megillah vem nos ensinar quebra-cabeça divino, que Hashem ele vai colocando cada peça é necessária. Cada peça que a gente achou, uma peça que a gente achou que é desnecessário, como pode ser que eu, Rabino Gloiber, tenho que ver como as meninas da Pérsia faziam um tratamento de beleza de um ano inteiro. O que me importa qual era o nome do diretor das concubinas e do responsável pela... O que me importa? E o que me importa que a Vashti foi pendurada e que foi decretado que todo marido vai mandar em casa? Na minha casa eu não mando. Então o que me importa que lá, há 2.600 anos atrás, todo marido mandava em casa? Então, depois quando a gente vê que se não fosse feita essa lei, o Mordecai ia esconder a Esther. Se o Mordecai escondesse a Esther, teria um holocausto nos 127 países, eu não estaria vivo hoje. Então cada peça é importante. Na hora você pensa, pô, não tem nada a ver com essa do quebra-cabeças. No final do quebra-cabeça você vê, se não fosse aquela parte, você não estaria aqui. Então essa é a nossa vida. Por isso diz a Megillah, naqueles dias, naqueles dias, nesse tempo aqui. Purim Sameach para todos, Atzlacha, Briut, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Não se esqueçam das mitzvot de Purim. O importante, eu vou mostrar para vocês, então, a Megillah. Essa Megillat Esther, agradeço a nossa aluna Frances Grossman, já há muitos anos comprou para a gente a Megillah de $1.000. Não, assim, é inimaginável isso. Essa Megillah, a Megillat Esther, é escrita em coro. Esse coro ele foi curtido em nome do mandamento de escrever a Megillah. Um solteiro, cada letra que antes dele escrever, ele teve que falar Areinu Kotev, Lashem Kedushat Megillah, e cada detalhe aqui tem um estudo. Então, em primeiro lugar, agradecemos realmente do fundo do coração nossa aluna Frances Grossman por ter comprado a Megillah da nossa instituição. E esse mandamento é muito importante. Nós vamos ouvir a Megillah na véspera de Purim, à noite, e no dia de Purim, durante o dia, a qualquer hora. Para ler a Megillah tem que ser um judeu acima de 13 anos de idade. Temos que ouvir cada palavra da maneira correta, e se foi lido errado, a pessoa não cumpriu a mitzvah. Então, Megillah vai...
Outro mandamento que a gente tem de Purim é o Mishloach Manot. Mishloach, duas comidas, ou uma comida ou uma bebida. A palavra Mishloach está no singular, Manot está no plural. Então, Mishloach é um envio, você envia para uma pessoa, uma mulher para uma mulher, um homem para um homem. Manot são porções, então duas comidas. Só que a gente costuma mandar de 3 para cima. E por que colocamos também a Kupat Tzedakah aqui? Porque tem um mandamento Matanot, é um plural, presentes, lá Evenim, para os pobres, plural. Então 2 presentes para 2 pobres. Então tem que ter 2 moedas para 2 pobres. Hoje, sendo que esses mandamentos são dentro da comunidade judaica, então os 2 pobres têm que ser judeus também. Então, coloca na pushka, pode depois acrescentar quanto você quiser. Manda de volta para o nosso Centro da Cultura Judaica e ele vai ser repassado. A nossa diretora já vai repassar para quem precisa. O nosso diretor das diretoras, o nosso web designer número 1, web designer internacional. E você está... e agora o Rabino, eu sou só a parte religiosa, né? Graças a Deus. Então, aí, outro mandamento de Purim é uma seudá. A gente tem que fazer uma seudá, um banquete de Purim. Todos esses mandamentos nos lembram como aconteceu o milagre de Purim. O rei ficou bêbado, matou a rainha anterior. O rei ficou bêbado de novo, a Esther pediu para ele salvar a vida dela, ele já estava meio... Ou seja, os milagres aconteceram por causa de vinho. Então, por isso, tem essa tradição de tomar um lechaim, de beber muito vinho em Purim. Se não tem vinho kasher na sua cidade, pode ser cerveja, vodka, whisky, são coisas naturais. Se for um licorzinho, tem que verificar na lista de kashrut do BDK ou BKA se o licor é kasher. Saudade de Purim, a gente tem que comer pão, tomar um lechaim. Esses são os 4 mandamentos de Purim. Eles começam com a letra Mem em hebraico. Megillah, Mishloach Manot, Matanot Levonim e Mishteh. Cada um começa com a letra M em hebraico. E desejo a todos vocês um Purim Sameach, Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita dia. Purim Sameach. Purim Sameach. Purim Sameach. Bekol Tov. Pronto. Ai, que lindo que ficou. Tudo maravilhoso. Rabino. Eba. Certo, graças a Deus. Uhum. O que dá? O senhor tava... vamos ver aqui, amor, na internet como que faz. Vou colocar aqui a marca do celular do Rabino. Ele tem uma garantia. Vamos consultar aqui o porquê. O meu celular não está funcionando e tal. Está reiniciando.